Nada. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, uma alegria estar revendo vocês, mesmo que não seja presencial, mas é uma alegria nos encontrarmos. Então, sobre a obra Isis Sem Véu, realmente, de HPB, eu até hoje eu já li muito pouca coisa, arranhei um pouco, e eu acho uma obra extremamente complexa. Então, esse livro que nós estamos usando para essa série de palestras, o Isis Sem Véu, Os Seres da Sabedoria Antiga, na primeira e mais polêmica obra de Helena Blavatsky, eu acho realmente ele muito esclarecedor. Ele traduz uma linguagem mais simples, embora não seja assim, simples elementar, mas a outra obra que ela é muito mais complexa. Eu botei aqui a capa do livro ao lado das Cartas dos Mahatmas, porque durante a leitura eu volta e meia fazia associações mentais com as Cartas dos Mahatmas, até porque são obras contemporâneas. O primeiro capítulo, o capítulo 3 do livro, que são fenômenos, teorias sobre fenômenos psíquicos, esses fenômenos eles são muito mencionados nas Cartas dos Mahatmas. E as duas obras, e o Isis Sem Véu e as Cartas dos Mahatmas são obras contemporâneas. Então, no início da história da sociedade teosófica, os fenômenos psíquicos eles tiveram uma participação muito importante. Foi a maneira que foi utilizada, sobretudo por Helena Blavatsky, para conseguir atrair a atenção. Pessoas como Alfred Sint, que foram importantes para a causa teosófica e tudo, foram atraídos pela curiosidade, pela provocação mental que se fez com relação a esses fenômenos. Agora, o que a gente entende por fenômeno? Oh, a eletricidade é um fenômeno da natureza. Mas se eu fosse pensar, sei lá, milênios atrás, ou até séculos atrás, seria uma coisa estranha, uma coisa desconhecida e incompreensível. Mas se passou a ter esse conhecimento. Mas isso, o conhecimento da natureza se permitiu reproduzir esses fenômenos de uma luz elétrica, do querido raio, que a própria natureza produz, através do conhecimento da natureza, dessa aprendizagem. Mas aí uma coisa feita no plano físico. Mas e o fenômeno psíquico? O fenômeno produzido na mente ou através da própria mente? Todos nós já tivemos contato que pessoas, às vezes, com pensamentos de ira, de raiva muito forte, poxa, aquele ambiente ficou com uma carga, com energia muito pesada. Às vezes, um sentimento pesado desses pode fazer uma pessoa, a saúde pode piorar, ou o contrário, a benevolência pode fazer a pessoa melhorar. Quer dizer, a mente, são fenômenos feitos pela mente que nós muitas vezes não nos damos conta. Quando é uma concentração de pessoas muito grandes, em momentos de. Nós tivemos há um tempo atrás, na Fonte Nova, a missa de canonização de Irmã Dulce. A energia que ele irradia, isso é um fenômeno psíquico para fazer. Ou um comício político, uma atenção pesada. Tudo isso são formas de fenômenos psíquicos, através da mente. Uma experiência que eu acho interessante e tudo, eu já vi muito em filmes falar de uma realidade alternativa. Quando, quando acontece de passar de carro no Campo da Pólvora, quando tem jogo do Bahia, antes do jogo, as pessoas, os torcedores, eles ocupam espaços da rua, tornando aquilo uma área de convivência, e o que torna a pista extremamente estreita. E eles passam de um lado para o outro, eles atravessam como se não houvesse carros, como se, o que vale para o dia a dia, na mente das pessoas, aquilo dali já tem outra lógica, tem outro sentido. E quando os carros passam, alguns se mostram incomodados, mas por que o carro está nos atrapalhando? Ou seja, quando tem jogo do Bahia, a cabeça deles, o envolvimento psíquico com o jogo é tão forte que eles, as regras que valem para o dia a dia, na mente deles, é diferente. Passar para o próximo. Oh, eu tentei passar para o próximo slide, mas parece que ao invés disso, eu descompartilhei a tela. Alguma coisa errada aconteceu.
Mas continua compartilhado aqui, Paulo. Clique na setinha aí para ver do computador. Setinha para a direita. Tá, que eu não estou vendo. Ou então clique com o mouse na tela, o cursor. Eu estou vendo e ouvindo tudo. E primeiro slide que você compartilhou continua na tela. Alguma coisa. Clique com o mouse em cima do slide para ele passar o seguinte. Dê só um clique que ele vai passando. Ah, pronto, agora veio. Ou seja, essa primeira parte da tela aqui é a Índia antiga. Uma coisa, quer dizer, que é colocada aqui nessa obra quer dizer que em termos da magia, de tudo, que produzia esses fenômenos psíquicos, que a Índia tinha isso com muito mais profundidade, com muito mais intensidade do que tinha o Egito, que é mais conhecido. Porque tudo aquilo que era considerado mais sagrado é mais escondido. A gente tem, quer dizer, que no cristianismo, a gente vê as comunidades dos fariseus, dos saduceus. Se ouve muito mais falar em vários trechos da Bíblia. A dos essênios, onde Jesus teve sua educação, aquilo que é mais sagrado é mais oculto para se fazer. Mas essa magia realmente ela vinha muita coisa da Índia antiga. A gente tem também das casas dos mestres de sabedoria, a casa dos mestres, que eles tinham quer dizer, uma ligação muito forte, eles se consideravam como membros do povo hindu, como sendo da Índia. Eles acham que para o ocidental eles conseguirem assimilar a cultura da Índia é mais difícil. Eles têm uma ligação muito forte com a Índia. Tanto que ele coloca, quer dizer, uma parte das cartas que diz de que não, que a primeira sub-raça dessa quinta raça raiz foi a raça da Índia, foi dos hindus. A quinta foi a raça branca europeia, que colonizou o mundo atual, como nós conhecemos. Que intelectualmente essa raça europeia era a mais desenvolvida, mas espiritualmente a Índia era mais, quer dizer, a Índia estava bem na frente, era mais desenvolvida, mesmo sendo a primeira sub-raça. E ele falou também nas cartas de não, a gente precisa conseguir que esses fenômenos que eles despertem as mentes mais elevadas do mundo ocidental. Daí quer dizer que todo esse papel que essa magia teve, quer dizer, aquele bando da Índia, de cumprir esse papel na história da sociedade teosófica. Aqui desse lado direito, nós temos as figuras dos rishis. Os rishis, se eles até lendários, de certa forma, da Índia Antiga, que eles eram cultuados como se fossem semideuses. Ora, potencialmente, na própria Bíblia, tem parte que Jesus dizia, vós somos deuses. Deus está dentro de todos nós. Agora, a gente vai despertando essa divindade passo a passo, pouco a pouco. Quanto mais essa divindade está desperta, mais próxima está da ideia do Deus, do semideus. Na mitologia grega, romana, esse aqueles semideus como se eles fossem heróis. Aqueles que fazem aquele trabalho pioneiro para, quer dizer, para esse levar, para tornar o mundo segundo o plano divino, que cumpre esse papel. E podemos pensar em heróis menores, aqueles que são os discípulos, aspirantes ou aspirantes, pessoas que estão galgando nessa caminhada, que tem esse papel a cumprir. Descendentes dos rishis, novamente está acontecendo isso. Eu tô, agora que às vezes eu clico e vai para outro lugar e vai te passar. Estou muito de passar esse slide. Clique em cima do slide. Estou clicando. Eu tenho a impressão que nessas figuras que eu puxei da internet, algum ponto da figura deve ter algum link oculto.
Então, às vezes eu clico acidentalmente, então vai para esse, da minha tela vai para esse link, ao invés de passar o slide. Ô, Paulo, tente o teclado. A seta, não é, Fernando? Ah, pronto. Pelo teclado foi. As palavras gimnosofistas é um termo grego, que eles se referiam aos sábios da Índia, que eram hindus ascetas. Quer dizer, ascetas, aquela pessoa que vive no isolamento, na solidão, que renuncia, vive nas florestas e tudo, renuncia muita coisa, renuncia a vida mundana de um modo geral. E até em relação aos ascetas egípcios, que os egípcios eles viviam em comunidades. E o asceta hindu, os gimnosofistas, eles viviam isoladamente. Eles tinham poderes desenvolvidos pela renúncia a todas as coisas terrenas. Os poderes psíquicos, seja ele a telepatia, a telecinese, a capacidade de teletransporte, a própria precipitação de cartas, que é colocada nas cartas dos Mahatmas, esses poderes e tudo, quer dizer, eles devem vir pelo próprio desenvolvimento do ser, vir como uma consequência natural do desenvolvimento espiritual. E desenvolvimento espiritual implica na pessoa renunciar às coisas do mundo, sejam coisas materiais, ou às vezes faz uma obra caritativa muito boa, faz um trabalho assim de muito voltado para o próximo, mas tem essa vaidade. Essa vaidade é uma coisa do mundo. A pessoa busca o reconhecimento. Tudo isso, quer dizer, são coisas do mundo. Então, quanto mais a pessoa vai de coração abrindo mão das coisas do exterior, então aquilo que está no interior começa a brotar com mais intensidade. Porque se a pessoa está se esvaziando daquilo que quer dizer, que é de fora, então aquilo que está dentro pode acontecer. Ou seja, o mundo exterior, que nós recebemos coisas que vêm pelos sentidos, que tem contato com o mundo fora de nós. Quer dizer, fora é uma maneira de colocar as coisas, porque tudo está dentro de nós, tudo sem tudo. E a gente recebe instruções que vêm dos planos mais altos. Então, quanto mais se renuncia, se desliga, se abstrai o que vem de fora, então aquilo que vem por dentro pode vir com mais força realmente. Abre espaço para isso. E aqui é colocado que esses poderes eles usavam mais para atuação em emergências públicas. Olha, nas casas dos Mahatmas, que o Gilbert coloca, a humanidade como um todo, ela tem uma prioridade sobre nós, quer dizer, o bem comum, o crescimento da humanidade, não de algum ser em particular. Quando eles investiam, como foi do próprio Sinet, eles falavam em alguns seres em particular, porque esses poderiam contribuir para a causa da humanidade como um todo. Nas cartas também, eles falam que eles estavam agindo para impedir que uma invasão ao Tibete, para proteger aquela terra, porque ali era um reduto espiritual. A própria doutrina secreta, eu já vi referências nessas passagens de que eles atuam ou adiando algum mal que possa acontecer a nível individual. Nós temos o nosso karma, mas isso não resgata o karma todo em uma encarnação só. Isso vai passando vida após vida. Os senhores do karma, eles vão ajustando aquilo que a pessoa tem condições. Quer dizer, se a pessoa cometeu erros e é errando que se aprende, a pessoa vai ter que resgatar aquele karma. Mas se tiver uma carga muito pesada, a pessoa não vai conseguir aprender a assimilar aquilo dali. Então, isso é ajustado. Então, se isso é feito a nível individual, isso também é feito a nível coletivo. Tem os cargos coletivos. Uma Covid, umas guerras, são exemplos de karmas coletivos. Então, essa atuação em emergências públicas que esses hindus acessos faziam, os gimnosofistas, era algo semelhante ao que nós vimos pelas casas que os mestres fazem. Sobre as duas primeiras guerras mundiais, existem especulações, não existe nada conclusivo
já que a última carta de 1900 de que os mestres teriam atuado para dividir essa guerra mundial em duas. Nada se pode assim, afirmar que isso seja verdadeiro, mas dá para se refletir em cima disso. Se for olhar, quer dizer, a história, o período entre as duas guerras foi praticamente um período como se fosse de preparação, de aquecimento para a Segunda Guerra. Muitas questões foram resolvidas da primeira. Mas o que é que eles fizeram? Adiar aquele, o que é que eles podem ter feito? É uma especulação. Adiar aquele karma coletivo para que a destruição não fosse tão pesada, para que fosse pelo menos atenuada. Sobre a Terceira Guerra Mundial, é dito que há atuações no sentido de estar tentando adiar essa Terceira Guerra Mundial. Nas profecias de Nostradamus, ele prevê essa Terceira Guerra Mundial para a década de 90 do século passado, que ela duraria 27 anos, e depois disso seria um período de 1000 anos de paz. Bom, nem a guerra aconteceu, nesse tempo de paz assim tão prolongada, nesse tempo aconteceu ainda. Então, pode-se supor que ela esteja, forças do bem estejam adiando. E o que eles faziam, os filosofistas, eles colocavam, eles não diziam isso como religião, mas coisas de artes divinas, ou arte médica. Religião, como o termo é usado em teosofia, a gente chama de religare. Tem aquele papel de ligar o ser humano com sua origem divina, com o que é superior. Então, a utilização desses poderes, eles precisam para emergências públicas, mas o fenômeno em si, ele não é um ato assim, quer dizer, de ligar pessoas com os superiores, ele até atrai a atenção das mentes. Jesus veio, ele realizou vários milagres, várias obras, isso chamou a atenção de muitas pessoas. Mas a religião não estava nos milagres que ele realizou, no que ele pregou, naquilo que ele ensinou às pessoas. Isso é religião, o trabalho para fazer a transformação do ser, aproximar-se cada vez mais do seu lado divino. Então, o que eles chamam de arte médica ou arte divina, o que a gente entende a palavra arte? A Fran faz um trabalho muito bom, ele analisou poemas de Cecília Meirelles, obras de pinturas de Orsanico. Ora, existe muita coisa, a gente vê tanto conteúdo teosófico nessas obras, que muitas vezes o próprio autor, alguns tiveram, outros dão contato com a sociedade, com a teosofia, mas aquilo ali brotou de dentro da pessoa. Quando a pessoa pinta, que escreve, que olha assim, eu pintei isso, eu escrevi isso, são coisas que vêm do meu superior. Então, a arte é uma forma assim, de sair do intelectual. O que foi colocado? Que os fenômenos psíquicos foi uma forma de chamar a atenção das mentes intelectuais, dos intelectos mais elevados. Então, porque tem coisas que não dá para compreender só com o intelecto, que está além disso, a intuição, do sentir, e a arte tem esse papel. Então, a arte no sentido maior tem muita coisa a ver com isso realmente. Na China, eles têm aquele conhecimento das artes inúteis, que é algo que foi incorporado ao taoísmo chinês e ao zen budismo, porque o zen budismo foi uma espécie de um casamento do budismo com o taoísmo chinês. Desde trabalhos, quer dizer, do arco e flecha, do Tai Chi Chuan, até trabalhos de arranjos florais, que a pessoa tem que fazer, refazer, até ter aquela perfeição. Para ter aquela perfeição, a pessoa pode ter nenhuma distração, tem que ter aquele foco total na coisa, para trabalhar aquilo de lá. Tem pessoa para que às vezes esquece o mundo e volta. Isso é uma atividade meditativa, ou seja, algo que ajuda a pessoa a avançar para o interior. Porque a realização de fenômenos, quer dizer, para o bem da unidade, para ajudar as pessoas, a pessoa busca aquilo no seu interior profundo. Então, a arte é algo que ajuda a mergulhar do ser. Se usa a expressão artes marciais. Pô, o Tai Chi Chuan, tanto ele existe numa modalidade de luta, como ele existe também. Ele existe como exercícios físicos terapêuticos. A emissão de Qi, da energia, eu já tive a chance de presenciar e tudo, fazendo uma de luz, sem tocar na pessoa, emite aquela energia joga outra pessoa mais distante. Mas também essa energia ela pode ser emitida
para curar. Por isso também chamada de arte médica. No livro Saúde e Espiritualidade, de Geoffrey Hobbes, ele fala de que a saúde flui de cima para baixo, ou seja, desde do corpo átmico, búdico, mental superior, mental concreto, astral até o físico. Então, ou seja, quanto mais, quer dizer, mais a pessoa se aproxima do seu lado divino, mais a pessoa pode ficar saudável. Por isso que essa arte divina também é chamada de arte médica. As duas têm esse papel. Bom, mas uma coisa também que nós temos nesse capítulo de fenômenos psíquicos, que ele fala do Brahmans, do que existia do absoluto, do caos, do nocivo, o que está além de toda compreensão. A partir dali foi criado o universo. De lá é do Brahmans, e de Brahmans todo o resto foi criado. E aquele conceito que nós já temos claro de que não existe um Deus fora, quer dizer, está o universo, Deus está fora dele, quer dizer, está tudo dentro de uma coisa só. Essa é, quer dizer, a derrubar essa teoria de um Deus extracósmico. Isso é um conhecimento originário da Índia. Ou seja, buscar esse Deus na natureza, ver a presença de Deus em tudo. Quer dizer, dele foi tudo emanado e tudo nele está. Não ter Deus como um ente separado. No mundo ocidental, essa é uma teoria que ela foi trazida por Pitágoras. Pitágoras acho que foi o primeiro filósofo, quer dizer, no Ocidente que trouxe essa teoria desse Deus presente em tudo e não Deus separado. Platão, ele, no caso aqui Pitágoras, Platão, ele é um neopitagórico. E uma coisa que nós temos na nossa literatura, que Platão ele fez uma classificação das almas, desde a alma de ferro, a alma de bronze, a alma de prata e a alma de ouro. São estágios evolutivos através das reencarnações. E quanto mais essa alma avança, enquanto a alma de ferro é altamente egocêntrica, a alma de ouro ela tem aquela compaixão máxima. E a alma de ouro ela já tem mais um corpo burro desenvolvido, desperta mais aquela intuição de encontrar aquelas respostas de dentro. Tem o desenvolvimento da inteligência, não é a mera capacidade intelectual, mas esse conhecimento oculto, esse conhecimento, a pessoa avançar cada vez mais nesse conhecimento interior. Então, isso está dentro do que está sendo estudado. E aqui nós temos Amônio Sacas e Plotino, que eles são neoplatônicos, indiretamente neopitagóricos, que eles fundaram, na antiguidade, a Escola Teosófica de Alexandria, que depois de um tempo essa escola ela foi desfeita para ser recriada, fundada por Helena Blavatsky, Olcott e outras pessoas, no século XIX. Mas posso dizer que como esse conhecimento da Índia, como isso está alinhado, os ritos, os genocidas passavam, com o conhecimento teosófico. Então, assim, quantas pessoas, quantos indivíduos vocês veem nesse slide? Aqui em casa falaram 3. Todos em silêncio. Bom, essa pessoa aqui da esquerda, ela foi discípula de Plotino, ou seja, foi alguém que participou da Escola Teosófica de Alexandria. E ela trazia essas mesmas teorias que foram passadas desde Pitágoras. Então, esse conceito assim, de não existir um Deus separado, não existir um Deus extracósmico, por conta disso, ela entrou em conflito com o cristianismo. E ela foi pressionada a se converter ao cristianismo.
No caso, ela se converter seria ela aceitar o dogma tal como era, não esse Deus separado. E por conta disso, quer dizer, por ela não aceitar, ela foi executada. Aqui nós já temos, séculos depois, Giordano Bruno, que é uma pessoa que já no clero, dentro da própria estrutura da igreja, mas ele tinha livros, ele tinha obras que pregavam essa mesma ideia de não ter esse extracosmos, dessa coisa, desse todo, dessa unidade. E ele foi executado por conta disso também. E foi algo quer dizer, que houve muita persuasão, para não dizer pressão da igreja, porque eles queriam que ele admitisse que estava errado. Porque fazer dele um mártir seria algo que repercutia negativamente para a igreja. Quer dizer que eles do mártir, às vezes, as ideias deles se propagariam com mais força. E, por fim, aqui nós vamos ter Anne Besant. Que é uma membro realmente teve um papel muito importante, muito forte na sociedade teosófica. Uma inglesa, ela foi para a Índia, ela reavivou muita coisa da própria Índia que estava decaindo. O próprio conceito de que eu falei nisso, a própria religião hindu, ela veio do brahmanismo, quer dizer que uma coisa que se distorceu. Os brahmanes eram aqueles seres que naturalmente já estavam mais avançados, não seres mais avançados, não tipo de postura de superior. Eles queriam ajudar os seus irmãos mais novos. Do que foi deteriorar para ser uma coisa hereditária. Então, eles justamente. Então, houve decair. E realmente a Anne Besant teve um papel muito grande no processo de restaurar muita coisa da Índia. E até de influenciar diretamente na liberdade da Índia. Inclusive, porque existiam muitos conflitos entre os hindus e os muçulmanos, que o trabalho que Gandhi fez, aquela revolução da paz, para conseguir essa libertação, se libertou com muita força. Aquela própria libertação, olha, antes de tentar a independência da Índia, você tem que trabalhar essa união nacional. Ela, inclusive, foi alertada disso. Ela sabia de que tudo para ser resolvido precisa passar pelo amor, ou seja, poderes psíquicos, coisas desse tipo, é algo que realmente, se eu só perde a paciência, eu vou estar dando um murro do outro. Mas se a pessoa tem um poder psíquico desenvolvido, se irrita, não tem um autodomínio, pode mentalmente ferir e machucar outra pessoa. A importância do uso desses fenômenos para o bem, nunca para um propósito egoísta. Bom, agora eu vou repetir essa pergunta. Nesse slide, vocês estão vendo quantas pessoas, quantos indivíduos? 3, Paulo. 3, não é isso? É. Eu perguntei quantas pessoas, quantos indivíduos? Olha. Porque, segundo algumas fontes de estudos, Hipácia teria reencarnado como Giordano Bruno. E Giordano Bruno teria reencarnado como Anne Besant. Ou seja, a personalidade, cada encarnação é única. Então, só tem 3 personalidades. Os indivíduos, que é aquele ser que reencarna, só teria um. Uhum. Chegando mais uma pessoa aqui. E o que Giordano Bruno fez, de passar essas 2 teorias, isso também foi feito por Spinoza. Agora, Spinoza ele fez de uma maneira menos exposta. Não se expôs tanto como Giordano Bruno fez, mas até por medo de perseguição.
Aqui nós temos a figura do lótus branco, ou muitas vezes chamado do lírio místico. Olha, nós temos aqui, comemoramos o dia do lótus branco, quer dizer, o dia da passagem, dia de falecimento de Helena Blavatsky. Ela disse, não, não fez nenhuma homenagem para mim, então, lê um trecho de Luz na Ásia e tudo, e passou a ser esse dia, que é uma, quer dizer, uma flor extremamente bela, que passa de uma pureza, que nasce no lodo, ou seja, nos lugares de maior decadência moral, pode brotar uma coisa espiritualizada, pode brotar uma coisa bela para se fazer. E o místico, quer dizer, o estado do misticismo foi algo que passado com muita intensidade por Francisco de Assis. Os seus estados, esse mergulho de transformação interior, ele passou momentos de êxtase, de abalos intensos extremamente fortes, extremamente intensos. São aqueles estados de transformação interior. E Francisco de Assis teria sido uma encarnação posterior de Pitágoras. E a encarnação seguinte dele foi Mestre Kuthumi, um dos mestres, quer dizer, que inspirou a fundação da Sociedade Teosófica. Olha, já passando para o capítulo seguinte, a gente passa a ver a questão da luz astral, éter ou luz astral. A gente vê aqui uma série de nomes. Fogo sagrado do zoroastrismo, Atas berrando os passes, Hermes chama, fogo de Santelmo dos antigos germanos, raio de Cibele, tocha de Apolo, chama do altar de Pan, fogo extinguível do templo de Acrópole e no de Vesta, labaredas do elmo de Plutão, fagulhas dos gorros de Dióscoros, capas de Palas, raio egípcio, lâmpada acesa de Abraão, sarça ardente de Moisés. Aí surge essa série de nomes. Aparece até aqui no final um dos nomes que fala de aura nervosa. A pessoa começa a ler esse capítulo, vê essa sucessão de nomes e tudo, poxa, isso dá uma ideia de tanta coisa assim, dá uma ideia assim, de uma coisa complexa, quer dizer, uma coisa complicada, tanto no que a pessoa só pode ficar mesmo com uma hora nervosa, vendo tanta coisa assim. Tanto termo técnico, isso lembra um filme que eu assisti, que tem um trecho que um jovem médico, ele começa a falar, descreve uma coisa, usa um monte de termos técnicos, que eram desconhecidos, as pessoas falam, olham assim, impressionante, poxa, coisa assim, não sei o quê, deve ser uma doença super, esse é algo assim, as palavras impressionam, causam aquele impacto. Aí ele fala, eu dei a descrição técnica do soluço. Quer dizer, que a coisa às vezes não é tão bicho de sete cabeças assim. Tudo isso representando a luz astral. Ora, Annie Besant, junto com o Ed Bitter, eles escreveram o livro Química Oculta. Eles ali, em 1908, eles anteciparam conhecimentos de química que não foram descobertos até hoje. Eles pesquisaram por qual fonte? Ou seja, toda a sabedoria do universo está no luz astral, numa caixa em algum lugar, até da clarividência, eles tiveram acesso a isso. Muitos trechos da doutrina secreta que a Helena Blavatsky, ela botou coisa, ela citou páginas de livros que estariam na biblioteca do Vaticano, que ninguém tinha acesso. Ela entrou no Vaticano, ela teve acesso à luz astral. E o que falou que aquilo anterior, quer dizer, as pessoas passam a ter conhecimentos da eletricidade. Então, a partir disso, se construiu uma série de coisas que foi, inclusive até nós nos comunicamos agora, que existiu eletricidade. Através do acesso ao conhecimento, a pessoa produziu o fenômeno da eletricidade. A mesma coisa, através desse conhecimento, ou seja, a luz já tem acesso a muita coisa do conhecimento que permite poderes citados no capítulo anterior. Pois assim, é um meio de acessar conhecimentos, quer dizer que a pessoa alcança quando mergulha muito profundamente dentro de si e tem todas as suas respostas lá e pode acessar
essa luz astral. Então, nossa, quer dizer, esse mesmo caminho, ele foi falado também por Tales de Mileto. Ora, Pitágoras foi discípulo de Tales de Mileto. Foi um filósofo que passou ideias muito semelhantes a essas. Foi passado por Paracelso. Paracelso era um médico e que ele era também astrólogo. Então, ele dizia que tudo, de toda a matéria, ele poderia ser construído, poderia ser moldado algo. Além de uma matéria oculta, além de algo para se fazer. O filósofo grego Demócrito, ele tinha colocado que tudo é feito de átomos. Se a gente for pensar em nível do que nós conhecemos como seres vivos, a unidade básica de todo ser vivo é uma célula. Tudo é feito de células. Nesse ponto, nós temos afinidades até com os versos, com todos os seres. Ah, mas mesmo o princípio divino, ele está inclusive no reino mineral. Tudo é feito de átomos. Vai em nível mais detalhado ainda. Na língua de Demóstenes, átomo significava indivisível. Só que que os átomos são divididos em prótons e elétrons e nêutrons, substâncias ainda menores. Depois, na década de 70, tinha os quarks. Aí foi ver que em 1908, na Química Oculta, ainda se faz referência a átomo fixo terrível, que era subdivisor dos quarks. Aí vai isso. Foi feito de luz, isso foi feito de átomos astrais. Unidades cada vez menores, cada vez mais fundas. Até que vão sendo vários níveis de éter. Éter pode significar como os estados do corpo físico não denso. Mas ela também é usada até para o que, desde o plano astral até o átomo, em níveis cada vez mais profundos. E esse material que Paracelso disse, não, através dessa matéria, tudo pode ser construído. Paracelso era um médico para fazer, ele foi também astrólogo, e ele utilizava amuletos astrológicos para tratar seus pacientes. Aí a questão da arte médica, arte divina. Seu app de vídeos curtos. E Paracelso também foi uma encarnação anterior de Helena Blavatsky. Essa pessoa daqui, Eliphas Levi, ele tem essa frase. Dizemos que a aquisição do poder mágico exige duas coisas: liberar a vontade de todas as formas de servidão e pô-la sob o controle. A natureza, sem intervenção humana, ela funciona de forma extremamente harmônica. A forma que os animais, que os vegetais reagem de tudo, é por instinto, isso tudo segue um plano melhor. Isso é a vontade do plano divino. O ser humano, ele passa a ter o livre-arbítrio. Ora, pensamentos intensos para o bem ou para o mal, eles produzem efeitos. Muitas pessoas, às vezes, de raiva e de ódio, eles ficam no ar, são lidadas por pessoas que às vezes nem conhecemos, as pessoas só pensam em fazer algum mal. Mas tem um freio, tem um escrúpulo, o ódio é intensificado, isso vai para o karma da pessoa que provocou, mesmo sem conhecer aquela pessoa. Mas pessoas se reúnem para meditar ou para orar, para irradiar aquela boa energia. Isso tudo são formas de exercícios da vontade. No livro, no Ocultismo Prático, o Warren fala que durante o banho, você usar a sua vontade trabalhando a afirmação que todas as impurezas morais sejam purificadas por essa água, junto com as impurezas físicas. A água realmente tem esse poder de purificação, além do nível físico. Se a pessoa usa uma bucha para todos os magnetismos, energia,
ela também o faz. Mas se através da mente você exercer a vontade, isso tem um poder maior. Também nesse livro Ocultismo Prático, ele coloca de que quando a pessoa vai se alimentar, quer dizer, usar a sua vontade com a afirmação de que esse alimento, se ele seja bem digerido, que ele não me faça mal, gerando paixões maléficas, e que ele forme o meu caráter de acordo com as minhas aspirações espirituais. Vontade que a pessoa querer, a pessoa acreditar. Só que os seres já estão bem mais avançados, eles usam essa vontade para saber o que nós poderíamos chamar de milagres. Pensando no bem do todo para fazer. Mas nós temos livre-arbítrio e muitas vezes usamos isso, essas coisas, de forma desenfreada. Quer dizer, porque não temos autodomínio, autocontrole. Autodomínio, a gente pode direcionar essa força que existe dentro de nós para trabalhar para a causa, trabalhar pela causa maior. Temos um pouco de... Esse aqui é do Poete. Ele falou: o homem quer, a matéria organizada obedece. Ou seja, o homem é um microcosmo. O terceiro objetivo da sociedade teosófica é investigar os poderes latentes do homem e os fenômenos inexplicáveis da natureza. E muitos fenômenos inexplicáveis da natureza, eles podem ser produzidos pela mente humana. Então, poxa, muita tensão, muita energia negativa, pensamentos errôneos, emoções destrutivas, tão comuns dos tempos atuais, nós temos uma mídia que até reforça esse lado. Isso pode influenciar guerras, muitas coisas, assuntos humanos diretos. Mas isso pode voltar sob forma de furacões, catástrofes naturais para se fazer. Só que isso, na verdade, quer dizer, isso é feito de maneira inconsciente, mas conscientemente, o homem querendo, sendo ele um microscópico, essa é a ideia da imagem e semelhança de Deus, a matéria organizada obedece. Muitas pessoas, quer dizer, sofrem acidente para se recuperar, para voltar a andar, para recuperar o movimento. Mas, olha, o problema está aqui, está na mente. A pessoa precisa querer para que a matéria, o corpo físico, obedeça. Essas três palavras aqui, onipresença, onisciência, onipotência. Indiretamente, eu já falei um pouco sobre isso. Porque é da onisciência, daquele conhecimento de tudo, pela luz astral, vai ser acesso a todo o conhecimento que existe. Com base nesse conhecimento, se adquire poder, onipotência para realizar o que for possível. E como tudo isso, e tudo sem tudo, a onipresença. Essa terceira pessoa aqui, esse Ode, não, o Barão de Reichenbach, que ele chamou de Ode, essa questão tanto da maldição como do sentimento benevolente, irradiado pelo coração das pessoas, do efeito que isso provoca. E que isso estava nos livros da antiga Cabala. Ou ele viveu séculos depois. Ou ele pesquisou isso, ou algo que está no inconsciente coletivo, ou ele teve acesso àquilo do interior. E na Cabala, nós já tivemos alguma vez as porções, perrões, cursos de árvore da vida, do que começa aquilo dos níveis mais elevados até chegar no nível físico. E todo esse caminho de volta. Toda essa evolução para voltar, porque o ser ele nasce divino, quando ele vem para o nível físico, ele contato com o mundo material, se contamina de muitas maneiras, sofre muitas tentações. Então, todo o nosso trabalho aqui de ajudar nesse processo de retornar.
Olha, muitas coisas que o conhecimento espiritual nos traz, através de livros, de palestras, são negadas pela ciência. Aí chega um momento futuro, a ciência passa a reconhecer. Aquilo, assim, a ciência está tão avançada, a ciência moderna ela faz milagres para fazer, e a tecnologia, a facilidade que nós temos para nos comunicar agora. Mas a comunicação no sentido completo, poxa, existe uma parte tecnológica incrível. Mas as pessoas, muitas vezes, parece que se entendem cada vez menos. A verdadeira comunicação, saber falar com gentileza, fazer uma crítica sem machucar o outro, saber ouvir. Quando vem isso através da mente, de mente para fazer, quer dizer, quando esses poderes são desenvolvidos pela renúncia às coisas do mundo, isso vem junto com a compreensão de um tratamento mais humano, mais generoso. Eu coloquei aqui a doutrina secreta, que ela foi escrita no final do século XIX, Helena Blavatsky falava, daqui a 100 anos, ela vai começar a ser compreendida. Os avanços vai permitir o que ela coloca. Ora, a doutrina secreta é uma obra que Albert Einstein tinha por leitura de cabeceira. Para a teoria da relatividade, ele pegou muitas pistas dessa obra. Sobre a origem do universo, nós temos aqui de maneira simbólica. Há que ele veio da água e do fogo, da matéria e do espírito, ou do fogo e da água, como fosse o espírito vivificando a matéria dessa união. São maneiras de se dizer essa coisa. Nós temos Emert, quer dizer, o princípio criador, o princípio original e supremo, que ele produziu o ovo, de forma circular, como aqui. E Ptah, princípio ativo e criador, que dele surgiu, iniciou sua obra de criar o universo como os seres como nós conhecemos. Então, é chamado de a água como o pai e o limbo fértil como a mãe, para dar origem. Isso vem uma forma, quer dizer, a matéria vivificada. Um ciclo, quer dizer, porque a coisa se segue em ciclos. Há uma descida até a matéria, passar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, para depois subir de volta. Aí a evolução já passa a ser dos veículos mais elevados. Claro que um corpo físico mais saudável, ele precisa ter melhores condições, melhor forma, para poder suportar o crescimento espiritual. E a matéria é referida como uma serpente cósmica, simbolizada por essa figura daqui. Aqui nós temos uma figura de uma árvore com as sementes para cima, porque do divino nasceu o universo dos seres como nós, quer dizer, como nós conhecemos. Mas nós vamos voltar para o divino, ou seja, nós vamos voltar para a origem, nós vamos voltar para as raízes. Isso também é simbolizado pelas pirâmides. Já tem a base maior na Terra, mas a pontinha com a raiz voltada para o céu. Então, que a ciência moderna insiste na doutrina da evolução. A teosofia também, nós pregamos esse mesmo conhecimento. Só que a nossa evolução não está tão presa só ao plano físico. É o crescimento do ser, mas esse voltar para o interior. Olha, eu vou parar agora para deixar para perguntas, para comentários.
Quando eu vejo esse silêncio, eu sempre penso, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Não, eu então vou falar. Gostei muito e muita coisa que você falou, muito importante, muito significativa. E eu gostei, quer dizer, você, eu gosto sempre, anoto assim, que fala que me toca mais, né? Então, eu gostei muito de você relacionar, sempre você, inclusive no início, você relacionava esse texto, né, do livro com os ensinamentos das cartas dos Mahatmas. Achei que foi ótimo essa ligação. Eu, inclusive, nunca li nada, eu não conheço as cartas dos Mahatmas. Eu vejo vocês citarem tudo, mas eu não li aquele, inclusive os livros. Mas então eu achei muito interessante. Sabe como é você sempre relacionando isso que foi, né, que você leu no livro com as cartas dos Mahatmas. Outra coisa que eu gostei muito também foi a sua lembrança e o seu, como é que fala, a sua observação sobre a gente intencionalizar os nossos pequenos atos com as intenções maiores, vamos dizer, com as intenções espirituais maiores. Ótimo! É realmente, quer dizer, é uma forma da gente dar um outro significado à nossa vida, né? Como você falou, vai comer, né? Pode pedir para ter a saúde, pode até pedir para que todos tenham comida, né? Que a comida chegue para todos. Enfim, essa intencionalização do cotidiano, dos pequenos gestos, eu achei ótima, ótimo. E é uma coisa, para mim, do que você falou também, eu gostei muito, porque é como se você tivesse captado o ensinamento desse livro, o ensinamento que Madame Blavatsky traz, assim, quer dizer, que as coisas todas, existe um outro mundo, que nesse livro eu acho que é surpreendente quando ela fala, né? Que esse nosso mundo está cheio de vida, cheio de seres viventes. E eu acho que a sua palestra me trouxe muito isso. Sabe? Parece que você captou esse espírito do livro. Achei muito legal. Muito É o que, obrigada. é o que Foi você muito... falou, porque você pontuou a parte do alimento, eu lembrei algo que eu não falei, que eu quis do ocultismo prático, quer dizer, que o alimento seja bem digerido, não me faça mal, gerando paixões maléficas, de forma aráticofobia das expressões espirituais. Na medicina chinesa, fala que nós temos uma matriz psíquica, e que uma parte desse alimento, o processado, ele vai para essa matriz psíquica. Ou seja, de fato, as paixões, o caráter, está tudo lá. Então, que muito que acho que chinês fala, muito do nosso emocional tem a ver com aquilo que nós comemos também. E que é lá com o estado de espírito com o que a gente come. É. Não, isso que eu estou achando, eu também que gostei, Paulo, você foi muito generoso, porque é uma delícia a sua palestra, porque você vai relacionando com o que você sabe, com o que você já tem estudado, então você vai, como é que diz, vai nesse texto, né, nessa, vamos dizer assim, você vai, como é que diz, inserindo na palestra o conhecimento que você tem, as referências. Muito rica a palestra, gostei muito, viu? Muito obrigada. Parabéns. Continue assim. Beleza. Paulo, reitero aí as palavras de Cristina e realmente é um assunto, né, que, como você mesmo colocou, né, que tem a sua complexidade, mas nesse livro o autor aí, o Michael Gomes, consegue fazer essa síntese, esse resumo que facilita o estudo, né? E esses dois assuntos aí, né, dos fenômenos psíquicos e da luz astral, né, fica bem mais assim palatável, né, bem mais acessível. E você colocou de uma forma bem dando exemplos práticos e obrigado aí, parabéns, Paulo. É que falta, Valeu. eu achei a leitura, até a própria linguagem que ele usa, eu acho uma linguagem muito agradável. Isso Hum. facilita.
É isso aí, Paulo. Gostei muito do seu trabalho e isso aí vai aumentar a minha responsabilidade para a próxima palestra, porque eu não estou muito habituado digamos, abordar a literatura tradicional, principalmente pela complexidade que existe nessa literatura. A gente vê que o livro original, em 4 volumes, como já bem lembrou a nossa irmã Cristina, é um livro de alta complexidade, de várias citações paralelas, que estava dedicado a um público altamente intelectualizado naquela oportunidade de lançamento do século XIX, e a senhora Blavatsky sabia que ia se contrapor a uma consciência extremamente materialista na época, né? Então, ela realmente faz uma abordagem compatível a impressionar aquelas mentalidades, né? Mas essa obra, embora não seja a obra definitiva, mas pelo menos foi uma introdução brilhante para aquele século, né? E até hoje ela é alvo de muita, digamos assim, abordagem assim intelectual, porque realmente ela traz novidades muito amplas e dá exemplos com toda uma pleiade de cientistas e pessoas sensíveis que já tinham escrito obras destacáveis, né? Então, realmente, é um manancial imenso que é esse trabalho da senhora Blavatsky. Na próxima semana, nós tentaremos abordar o capítulo 5º e 6º, justamente aí da síntese que faz pelo senhor Gomes. Eu não sei se eu vou ter êxito, mesmo porque eu não tenho essa habilidade para lidar com a informática, então eu vou mais fazer uma exposição assim, sem muito recurso, porque eu não domino essa técnica aí da computação. Mas, de qualquer maneira, gostei e apreciei muito o seu trabalho, viu, Paulo? Atingiu plenamente o objetivo e estamos todos aqui atentos. Seu Afrânio, o senhor vai ser fenômenos psíquicos, é isso? Fenômenos... Não, esse fenômenos psíquicos... exato. Fenômenos psíquicos e os elementos, os elementares e os elementares. Aliás, nessa tradução, pelo que eu já estive lendo, essa última parte nem é tocada especificamente. Eu não sei se há uma discrepância dos capítulos no original em inglês, mas depois eu vou examinar com mais vagar essa temática aí, da distribuição dos capítulos. Mas fenômenos todos estão convidados. psicofísicos, não é isso, Afrânio? O 5º capítulo, fenômenos psicofísicos. Não é isso, Paulo? É isso daí. É isso mesmo. É o capítulo 5. Exatamente. O 5 e o 6, não é isso? Exato, é isso aí. Eu estou vendo a presença aí do irmão Daniel Lira Carvalho. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meus irmãos. Maravilhosa a palestra do irmão, inclusive porque trouxe uma visão que eu já li recentemente no livro, que está no plano astral também, né? Então, achei muito interessante para mim, complementou meus parcos conhecimentos. Obrigado, meu irmão. E obrigado a todos pelo carinho que me receberam. Obrigado pela presença, sinta-se sempre bem-vindo. Bem-vindo. O irmão é de Maceió, é isso? Maceió, sou. Que ótimo. Do Goethe aí, tem o Márcio e Luciene. Isso, são os coordenadores aqui. Gente boa aí, o irmão aí, agora o grupo tá forte aí com o irmão. Estou gostando do trabalho de vocês. Muito bom. Obrigado, irmão. Boa tarde, Wilson Viana. Wilson Viana, da loja Laia de Bragança Paulista. A minha loja original é de Niterói, loja Himalaia das minhas irmãs lá, Senira e Mili. Olha, que bom.
Uma Eu coisa estava boa que o Rio trouxe essa Viu, confraternização irmãos? nacional. Só consegui chegar aqui, eu tive um probleminha aqui, só consegui chegar, assistir a reunião no finzinho aqui, para dar uma boa tarde para vocês. Mas realmente o assunto é bem, embora um pouco complexo, mas é muito interessante e vale a pena mesmo estudar esse assunto, porque nos dá uma profundidade de conhecimento da nossa fundadora, da senhora Blavatsky, muito profundo, muito grande. Ela entra, como disse o irmão aí, ela entra com uma profundidade para pessoas de bom padrão intelectual, senão não consegue deslindar esse assunto todo, não. Não é, é um assunto mais ou menos difícil, mas vale a pena. Não é? Esclarece bastante, muitos detalhes. Eu tenho estudado esses assuntos noutros livros, de outros autores, do senhor Leadbeater, a Viagem de uma Alma esclarece muito esses detalhes. Então, existem várias outras fontes onde a gente pode, de uma maneira mais, vamos chamar assim, mais acessível, abordar esses assuntos aí. Mas vale a pena esse estudo. Parabéns ao irmão, porque ele conseguiu desenvolver de uma maneira brilhante. Retorne no próximo sábado. Vou voltar. Hoje não deu para assistir a palestra. Hoje não deu para assistir a palestra toda, mas sábado que vem vamos continuar a acompanhar esse estudo aí, que é muito interessante. Cristina Raimundo. Isso. E aí, Olá, Cris? boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Então, Paulo, eu gostei muito, viu? Porque o senhor Michael Gomes, ele reduz, ele simplifica para nosso entendimento, mas mesmo assim tem muita coisa. E você conseguiu sintetizar tudo e fazer muito interessante, trazer coisas, como disse Cristina, diferentes, trazer as ilustrações daqueles que você quer citar. Então, eu gostei muito, tornou muito interessante. É um tema, são temas todos do livro um pouco complexos, né? Para não dizer muito complexos, mas eu acho que é um desafio para todos nós estar estudando esse livro, mas torna muito mais fácil, muito mais interessante estudarmos juntos e cada dia um de vocês vai trazer e cada um tem uma abordagem, mas foi muito bom, gostei bastante, viu? Obrigada. Uhum. Eu espero que um dia a gente pode também fazer presencial. Vai ser bom. Aí, presencial, Daqui a uns dias. você poderia participar também com algum capítulo, já que eu sou é online. Ok. Paulo, eu também queria dar os parabéns pelo trabalho. Eu não pude ver todo, vi só uma parte, mas também quero dizer que gostei muito da didática e da forma bem assim cotidiana que você falou, trouxe para a gente informações que às vezes são mais complicadas e você conseguiu traduzir numa linguagem muito legal. Saúdo a todos aí, porque apareci agora de repente aqui, não tinha falado com todo mundo. Um abração com todos vocês. Feliz Ano Novo, né? Porque não tinha visto vocês ainda. Para você também, Marcos. Boa Pois tarde, é. Marcos. Boa tarde. Eu pergunto se algum irmão quer fazer mais alguma consideração. Caso não tenhamos, o irmão Jorge está livre para a meditação final. Então, agradecendo aí mais uma vez ao irmão Paulo e a todos os presentes, que essa tarde seja assim, de inspiração, esses ensinamentos que foram trazidos e o livro que está sendo estudado, né, que tem toda essa luz aí que lança aí nos nossos caminhos, e possamos internalizar e tornar isso como algo útil na nossa vida cotidiana, que é esse o que propõe, né, esse trabalho. Então, podemos, nesse estado de gratidão pela oportunidade, termos acesso a essa sabedoria
podemos recitar o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que é por isso mesmo uno com todos os outros. Om Shanti. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e conclamamos